Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente saúda você de perto e de longe, de outros estados até de outros países. Essa é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos no Regional Nordeste 2. A gente tem esse canal TV MTC. E a gente pede para você curtir, compartilhar, divulgar com mais pessoas. Se você está vendo esse nosso vídeo, clica logo, aperta logo em curtir. Isso ajuda a chegar a mais pessoas. Tem muita gente que visualiza, mas não curte. E aí deixa de ajudar a gente a levar para mais gente. A gente está concluindo o ano litúrgico. Esse ano da fé, da vivência litúrgica, da nossa vivência celebrativa, que não anda parelho com o ano cronológico. Ele anda de acordo com a caminhada coletiva, espiritual, teológica, pastoral que as igrejas fazem. E a gente está concluindo nesse domingo o ano litúrgico. No próximo domingo a gente inicia um novo ano litúrgico. O ano litúrgico começa com o advento, com o tempo de preparação, de espera, de expectativa da vinda do Salvador, que culmina simbolicamente na nossa celebração do Natal. E a partir daí a gente segue o ano litúrgico até o final do mês de novembro do próximo ano, com esse domingo, que é o último domingo desse ano, que é chamado de solenidade de Cristo Rei do Universo. Já já a gente explica por que isso, por que esse nome. Mas o final do ano litúrgico a gente celebra com essa solenidade. A gente encerra dizendo que Cristo é Rei do Universo. A nossa leitura, o evangelho desse domingo, é tirado de Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Lucas 23, versículos 35 a 43. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Boa nova de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Lucas 23, do 35 ao 43. Naquele tempo, o povo permanecia ali observando. Os chefes escarneciam de Jesus, dizendo: outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele, aproximando-se para lhe darem vinagre, e dizendo: se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia uma inscrição por cima dele: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que tinham sido crucificados, insultava-o dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendeu-o e disse: não temes a Deus, tu que estás no mesmo suplício? Nós sofremos justamente, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam. Mas ele nada fez de mal. E disse:
Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-me: Amém, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sempre me emociona muito esse término desse texto. Alguém que, do alto de seu sofrimento e da sua cruz, reconhece o reinado de Jesus e diz: lembra-te de mim quando estiveres no meu reino. E Jesus também, no alto de todo o sofrimento e dor, psíquica, física, olha para esse homem e diz: amém, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acho que isso é um mantra, isso é um refrão que devia estar com a gente durante a nossa semana de reflexão sobre esse texto. Mas eu queria começar dizendo por que esse nome, quem é que inventou essa história de Cristo, Rei do Universo. Essa celebração data de 1925, ou seja, no pós-guerra de 1917 em diante, e em 1925 o Papa Pio XI, ele organiza essa celebração como uma resposta a seu tempo, com as formas que se tinha. É bom a gente lembrar disso para não ficar transpondo para hoje, e ao invés de achar que está num sincronismo, está no anacronismo. Está trazendo para hoje algo que foi resposta de ontem, que não é mais resposta de hoje. Naquele tempo, era importante dar uma resposta de fé àqueles que se achavam reis do universo. Indo no pós-guerra, o mundo sofre com o fascismo e o nazismo. O mundo sofreu com essa situação. Mussolini se achando rei, Hitler se achando rei, e várias pessoas até hoje, sob essa ideologia, se achando reis. E a resposta que a igreja pôde dar naquele momento foi dizer: não há um outro rei nesse mundo que não seja o Cristo, porque ele é que apresentou o reinado de Deus. Então, para a gente pensar que é uma solenidade religiosa, e evidentemente o é, e que é uma solenidade que nos ajuda a entender Jesus como rei, e aí tem gente que faz umas confusões, bota uma coroa na cabeça de Jesus, bota um manto de rei, e Jesus não usou nada disso, né? Antes da gente entrar nisso, é bom lembrar que essa solenidade é uma resposta da igreja a todo aquele que quer ser rei a partir do autoritarismo. De todo aquele que acha que dizer Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é uma linguagem de fé. Isso não é. Foi uma resposta à época, em 1925, a quem com o fascismo e o nazismo estavam querendo se proclamar reis. E diante de um banho de sangue, a igreja responde a isso dizendo: Cristo é o rei do universo. E no evangelho e na liturgia desse domingo, ela explica que rei é esse, que reinado é esse, que tipo de rei é esse e qual é a nossa resposta diante desse reinado. A gente lê nesse ano C o texto de Lucas 23, do 35 ao 43. Lucas 23, do 25 ao 43. Ora, quando você quer demonstrar a realeza de alguém, quando você quer dizer a todas as pessoas, quando você quer mandar uma mensagem de nobreza, de realeza, de poder, você ostenta, não é isso? Quando
Podemos fazer críticas ou não, mas não é sobre isso, é apenas um dos exemplos. Quando uma parcela de jovens das comunidades periféricas estavam querendo mostrar a seu jeito que venceram, dentro das vertentes das músicas de rua, do funk, do hip hop e tudo mais, surgiu o funk ostentação, né? Jovens com cordõezinhos de ouro, com o sinal da moeda, né? Um cifrão, com muitas correntes de ouro, fazendo videoclipes em piscinas, em mansões, com várias mulheres, porque na sociedade patriarcal, mulher é a mercadoria, faz parte dos bens, né? Com carrões. Então, há uma lógica onde todo mundo entende que quando você quer mostrar poder, você ostenta. Ostenta em todos os sentidos. Alguns de nós, pais e mães, quando queremos ostentar poder, quando queremos mostrar poder para os nossos filhos, a gente ostenta a voz, a gente expõe a voz e grita e reclama. Então, há uma série de formas, mas geralmente, quando a gente quer mostrar que tem força, a gente faz a coisa ficar exuberante. Infelizmente, inclusive nas igrejas. Quanto mais demonstração de poder e que essa igreja é melhor do que a outra, é que o evento que ela vai fazer é grandioso, no estádio de futebol tal, e assim vai. Jesus vai totalmente ao contrário dessa lógica. E a igreja pega esse texto bíblico no dia da solenidade de Cristo Rei para dizer justamente isso. Olha como a igreja ostenta a realeza de Jesus. Repara bem como ela ostenta. Ela expõe para a gente o texto bíblico do momento em que Jesus é crucificado. Momentos depois da crucificação, daquele, né, onde erguem a cruz e erguem Jesus no madeiro, ali começa essa série de diálogos. E é esse texto, é essa cena de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade, de maior fraqueza, que do ponto de vista humano não é a vitória de Jesus, é a derrota de Jesus. Se a gente fosse dizer do ponto de vista humano, é a derrota de Deus. Deus foi derrotado. O mundo não quis ouvir a palavra de seu filho e a sua proposta do reino e o crucificou. Do ponto de vista humano, a gente poderia pensar dessa forma. E é esse o texto que se coloca para dizer, olha aí a realeza dele. Porque é na fraqueza, é na vulnerabilidade que Jesus apresenta o seu reino. Eu peço desculpa, esse texto para mim é uma beleza, ele devia corar a gente, de deixar a gente assustado e provocar a gente. Porque o texto é justamente o texto da solidão de Deus, da solidão de Jesus. O texto começa já da zombaria. O povo e os chefes, quem estavam ali? A polícia, os chefes da lei, a religião e os curiosos. E o texto já começa dizendo que eles zombaram dele. E é na zombaria deles. Veja como tudo é contraditório, mas para revelar a gente qual é a dinâmica de Deus, a dinâmica de Jesus, que não é igual a essa lógica desses poderosos. A realeza dele vem da fraqueza. E aquilo que é zombaria, na verdade, é o símbolo de Jesus. Aquilo que era a zombaria é o seu maior elogio. A zombaria deles foi: a outros salvou. Aqui no 35. Outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito.
Olha a primeira frase dessa zombaria: a outros salvou. Esse é o maior elogio que pode ser dado a ele. Quem é Jesus? É aquele que aos outros salvou. Aos outros ele não condenou, aos outros ele não desprezou, aos outros ele não intimidou. Aos outros ele salvou. Poderíamos encerrar aqui. Tá tudo certo. Uma boa semana. Porque isso só basta. A outros Jesus salvou. Mas se não for o bastante para a gente, eles dizem: salva-te a ti mesmo, se és o Cristo de Deus, o eleito. Esse o eleito, segundo o nosso irmão teólogo José Bortolini, remete ao eleito do texto do profeta Isaías, do servo sofredor, que o nosso irmão Reginaldo Veloso dizia que melhor do que chamar esse cântico do profeta de servo sofredor, era melhor a gente chamar de servo solidário, porque Jesus não sofreu por sofrer, como se alguém quisesse fazer uma ode, fazer um elogio ao sofrimento. Não, Jesus sofreu por uma causa, pelos outros. Então, o eleito é o mesmo eleito da cantiga, do cântico do servo sofredor, do servo solidário. Jesus é o eleito não para reinar da forma do mundo, mas para reinar como o sofredor do profeta Isaías, que se doou o tempo todo, e como ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a boca. Então, eu acho que é importante, é bonito a gente ver isso. Porque é que Jesus é o rei, ou seja, é o centro, é o principal de um reinado que ele apresentou, porque aos outros ele salvou. Aos outros ele dignificou. E aí, depois disso, a grande questão dessa solenidade de Cristo Rei é a gente descobrir se a gente passou esse tempo comum, esse tempo do discipulado e da missão toda, caminhando com ele, fazendo uma catequese com ele, para entender qual é a nossa missão, qual é a nossa caminhada de povo de Deus. Então, a grande pergunta que fica do último domingo, desse encerramento do ano litúrgico é: quem vai com ele? Quem vai para esse reinado com ele? E aí está na resposta aqui mesmo. Um dos malfeitores está revoltado com essa situação de dor, de sofrimento, está revoltado por causa da decepção geral, que queriam que Jesus fosse um guerrilheiro. E aí diz: tu não és o Cristo? Salva-te a ti e a nós. Só que um outro malfeitor, que a igreja tradicionalmente chamou de Dimas, eu sou nascido e criado em uma capela e em uma comunidade dedicada a São Dimas. Tenho muito orgulho disso. Então, esse outro malfeitor repreende e diz: olha, a gente está sofrendo aquilo que a gente mereceu, porque a gente errou mesmo. Mas olha, esse homem nada fez de mal. Ora, esse Dimas, esse malfeitor, ele nem estava buscando julgamento para ele, porque ele se condenou. Veja, na frase dele, ele se condenou. Ele disse: a gente mereceu mesmo. É como se ele dissesse: para a gente, o bandido bom é bandido morto, serve. Tem mais que morrer mesmo. Errei. Mas ele olha para Jesus, do alto de sua dor, e ele poderia falar um montão de coisa, porque talvez ele nem tivesse tanta vivência com Jesus, ou de saber dele, e dissesse: ó mestre, ó senhor, perdoe-nos. A gente sabe que o senhor está sofrendo
Desculpe esse outro que está ali aborrecendo. Ele faz uma profissão de fé, desesperada, coberta de dor, mas uma profissão de fé direta, uma das mais importantes. Ele reconhece a Jesus, ele reconhece que Jesus tem poder, ele reconhece o reinado de Jesus e diz a Jesus que quer ficar com ele. Uma só frase. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, como eu já disse, no alto de sua dor, diz: amém, eu te digo. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso é de uma beleza que a gente não consegue entender bem, não. De uma só leitura, não. De uma só lida. Acho que tem duas coisas importantes aqui. Eu disse que a solenidade de Cristo Rei, ela surge para negar os reis autoritários deste mundo. Foi uma resposta da época que a igreja deu ao fascismo e ao nazismo. Hoje esse fascismo e esse nazismo, eles são pintados de várias formas. Inclusive na frase bandido bom é bandido morto. Ou direitos humanos apenas para humanos direitos. Jesus, quando olha para esse homem, não diz bandido bom é bandido morto. Jesus não usa essa expressão. Essa expressão não é de Jesus. Essa expressão divide. E se ela divide, ela é diabólica. O que Jesus diz, aquele sofredor, aquele bandido é: hoje estarás comigo no paraíso. É essa gente excluída, indigente, que vai para o reinado de Jesus. E a gente só vai para esse reinado que começa aqui, na construção aqui, se a gente estiver ao lado dessa gente. É por isso, gente, que não há opção preferencial pelos pobres. Isso é conversa fiada. Não existe o termo preferencial. Isso é balela. O reinado de Jesus faz opção pelos pobres, pelos excluídos, pelos sofridos, pelos banidos, pelos marginalizados. Não é uma questão de escolha. Eu acho que o meu jeito, para minha personalidade, cai melhor eu ficar na igreja, mas mais num setor, mais um pessoal mais classe média. Não existe essa conversa. Uma segunda coisa, bem, a primeira é essa. É que bandido bom é bandido morto, é diabólico. Da boca de Jesus sai: hoje estarás comigo no paraíso. Aqueles corpos todos mortos, estirados na última chacina que o governo do Rio de Janeiro fez, aqueles, Jesus não diria bandido bom é bandido morto. É bom a gente saber disso. Porque tem conflitos políticos, você tem que entender que a situação é certo, mas assim, se a régua da gente é o evangelho e a boa nova de Jesus, não tem negociação. Jesus não diria bandido bom é bandido morto. Inclusive para quem inventou essa frase. Para quem inventou essa frase. Ninguém aqui está comemorando de maneira alegre a possível prisão de um ex-presidente. A gente entra em contentamento porque sabe que a justiça precisa ser feita para que não se repita. Mas qual é a felicidade de um país de ver a indignidade de ter um ex-presidente preso desta forma, por golpe e por tudo mais?
Mas mesmo para esta pessoa que reproduziu a linguagem e as ações fascistas, a gente não diz bandido bom é bandido morto, porque não saiu da boca de Jesus isso. Isso é uma questão. A outra questão é que no reinado de Jesus, a gente não pode perder ninguém. Todo mundo tem que estar junto. E Jesus não perde tempo. Jesus está do alto da cruz sofrendo, porque o trono desse rei é a cruz. Mesmo que inventem mantos e coroas e cetros para botar na mão de Jesus, o seu trono foi a cruz. Olha que símbolo de realeza e de ostentação. Morto, torturado numa cruz. A morte mais humilhante possível. Mas mesmo ali, Jesus não perde tempo. Quando aquele marginalizado diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus diz assim, olha, tá, eu vou pensar, preciso entender melhor qual é a sua situação, e a gente vai demorar um pouco, mas a gente vai retomar essa nossa conversa. Não, Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. A igreja de Jesus precisa aprender da misericórdia da cruz de Jesus. Uma misericórdia que é urgente para tanta gente. Quantas vezes as igrejas se perdem em questões e passam séculos, nem décadas, séculos, discutindo questões e até hoje não dão respostas urgentes de amor e de misericórdia. Um casamento em segunda união, a pessoa vai poder comungar. Estamos conversando, isso vai demorar um pouco. Quando diz demora um pouco, é 100 anos de discussão. Como nós vamos acolher os irmãos gays, lésbicas e trans? Estamos discutindo, estamos conversando. Mas qual é o papel real da mulher nas nossas igrejas? Calma, isso leva tempo, isso leva séculos, vamos conversar. Tudo é motivo de uma espera eterna, enquanto Jesus não perde tempo de trazer todo mundo para perto. Aquele a quem Jesus promete mais rápido o seu reino, era aquele que nas nossas igrejas hoje jamais entraria. A gente iria colocar várias questões para ele. O reinado de Jesus é o reinado da urgência em dar dignidade aos marginalizados e às marginalizadas. É bom que a gente fique com essa reflexão. Quem é Cristo Rei? Cristo Rei é Jesus Cristo que caminhou com a gente durante esse tempo comum todo, nos ensinando, e no momento em que poderia ostentar vitória, descendo da cruz e derrotando a todos, ele se torna o servo sofredor e solidário, frágil, morto, para mostrar que na verdade é a sociedade que morreu e ele vai resgatar com o seu testemunho, com o seu sangue, com a sua vida. Essa é a realeza dele. É a realeza daquele que salva os outros, que salva todos e todas, e não perde tempo em conduzir para o seu reino os marginalizados. Vamos refletir isso durante essa semana, nos preparando para começar o advento. Nos próximos domingos a gente vai refletir a boa nova, preparando-nos para o Natal. A cada domingo pensando em um tema, em um mote, para a gente se preparando. Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Eu concluo uma oração do cristianismo, a oração do Thomas Merton. Na tua vontade está a nossa paz. Onipotente e misericordioso Deus, Pai de todos os homens, Criador e dominador do universo, Senhor da história, cujos desígnios são imprescrutáveis, cuja glória é sem mancha, cuja compaixão pelos erros dos homens é inexaurível. Na tua vontade está a nossa paz. Da tua misericórdia, ouve esta oração que sobe a ti, do tumulto e do desespero de um mundo que se esqueceu de ti, no qual teu nome não é invocado. Tuas leis são ridicularizadas e tua presença é ignorada. Não te conhecemos e assim não temos paz.
Concede-nos prudência proporcional ao nosso poder, sabedoria proporcional à nossa ciência, unidade proporcional à nossa riqueza e vigor. E abençoa a nossa vontade de ajudar todas as raças e povos a caminhar em amizade conosco, pela estrada da justiça, da liberdade e da paz perene. Mas concede-nos, sobretudo, compreender que nossos caminhos não são necessariamente os teus caminhos, que não podemos penetrar plenamente o mistério dos teus desígnios e que a própria tempestade de poder que agora cresce nesta terra revela a tua secreta vontade e a tua imprescrutável decisão. Concede-nos ver o teu rosto à luz desta tempestade cósmica, ó Deus de santidade, misericordioso com os homens. Concede-nos encontrar a paz onde ela realmente pode ser encontrada. Na tua vontade, ó Deus, está a nossa paz. Uma boa semana a todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.